Nesse próximo sábado, dia 12 de outubro, teremos o UFC Tampa e na luta principal teríamos Michelle Waterson contra Joanna Jędrzejczyk, ex-campeã peso palha, só que, ainda bem que eu não fiz o vídeo de pré-evento, inclusive, a luta foi, entre aspas, cancelada. Por que entre aspas cancelada? Porque a Joanna disse que não vai conseguir bater o peso, e então a Michelle Waterson teria que aceitar enfrentá-la em peso casado. Só que a Michelle Waterson não é obrigada e não aceitou. Diz que não vai lutar com a Joanna em peso casado, lembrando que a maioria dos atletas esse ano que não bateram o peso acabaram vencendo a luta, então é sim uma vantagem. Então a Michelle Waterson falou, não quero, não aceito. A Michelle Waterson acabou inclusive recusando outras lutadoras, inclusive, entre aspas, brasileiras, porque a Mackenzie Dern também não é 100% brasileira, mas recusou a Mackenzie e recusou também a Amanda Ribas. Então assim, a Michelle Waterson não quer mudar e não quer lutar com as outras também, é direito dela, né? Afinal de contas ela treinou para uma adversária e então ela não pode simplesmente mudar de adversário em cima da hora e também não pode lutar com o adversário acima do peso. Então ela tem o direito de fazer essa escolha. O UFC às vezes pode não gostar muito, mas eu acho que a Michelle Waterson é um nome interessante, então o UFC não vai fazer nada demais, afinal de contas seria bem injusto, né? Agora a questão é como que o UFC vai encontrar alguém tão em cima da hora para enfrentar a ex-campeã peso palha. Não é uma situação nem um pouco fácil de resolver e é aquela coisa, é a luta principal, né? Se é uma luta ali que tá no card principal, mas não é a última do evento, beleza, porque um card desse que não é numerado já não tem geralmente um card muito bom. Aí você pega a luta principal e derruba, aí ferrou, né? Agora também a pergunta que fica é por que a Joanna não vai conseguir bater o peso palha? Ela era campeã. Quem é campeão, né, quem participa de lutas onde vale o cinturão, você não tem nenhuma libra de tolerância no peso, então ela sempre bateu o peso regradinho. Por que dessa vez não vai conseguir bater o peso, né? Mas enfim, na notícia não diz o porquê ela não vai conseguir, mas vamos ver aí, vamos ficar de olho para saber o que vai acontecer. Então, como eu disse, eu não fiz o vídeo ainda de pré-evento, eu ia fazer hoje, inclusive, né, no lugar desse vídeo, só que como caiu a luta principal, no final das contas não vai dar para fazer, né? E ainda bem que eu não fiz, porque senão eu ia ter analisado tudo das duas e aí chega aqui e aí caiu a luta, que beleza, ia ter que fazer tudo de novo, né? Então, por enquanto não tem confirmação, então por isso que eu não fiz o vídeo com o card completo. Vamos descobrir aí o que o UFC vai fazer, eles devem resolver, né, de maneira rápida, já que o sábado está chegando e tem que ter aí uma solução para essa luta, né? E agora vamos aí, e tem mais uma coisa que eu lembrei também, né? Sugeriram aí para Michelle Waterson, caso ela realmente não faça nenhuma luta agora, que não deve realmente fazer, ela acabar enfrentando a Jéssica Andrade lá no UFC 244, então pode acabar sendo aí o próximo confronto da brasileira ex-campeã também, né, acabar enfrentando aí a Michelle Waterson. Um confronto interessante também, né, mas enfim, vamos ver, né, nada confirmado ainda. E vamos agora para a próxima notícia, que é sobre Thiago Marreta. Ele deu aí uma entrevista, falou bastante sobre muitos assuntos, né, como de costume, eu não vou trazer aqui todos os assuntos abordados e todas as falas, porque aqui a ideia é trazer os pontos que eu destaco com mais, que eu acho, né, que são mais importantes, e eu dou a minha opinião em cima. Então, eu quero começar pela parte que eu acho até a mais interessante, né? Na verdade, a mais importante primeiro, depois a mais interessante. A mais importante é que ele está se recuperando bem da lesão e que a previsão dele de volta é em março de 2020. Então, ele espera que em março de 2020 ele consiga voltar a ter um camp completo ali para poder fazer uma luta. Então, essa é a mais importante. E a mais interessante, na minha opinião, é sobre os palpites dele para duas próximas lutas, né? Uma delas, que é a luta principal do UFC São Paulo, Ronaldo Jacaré versus Jan Blachowicz. Jan Blachowicz que já lutou contra o Marreta, foi derrotado, depois o Jan Blachowicz foi ali fazer uns treinos com o Marreta e tal, e aí ele acabou dando o palpite dele para essa luta, e ele disse que ele acha que o Blachowicz é favorito contra o brasileiro, né, favorito contra o Jacaré, lembrando que o Jacaré tá subindo de categoria e tal, então é compreensível, né, esse favoritismo, só que também acabaram perguntando para ele sobre a torcida, e aí ele ficou meio na dúvida, porque o Jacaré é brasileiro, mas o Marreta não tem tanto contato, segundo ele mesmo, né? E ele tem mais contato com o Blachowicz, diz que conversa ali nas redes sociais, já fez esse encontro ali na academia onde eles acabaram treinando juntos, então ele ficou naquela, né? Assim, ficou meio chato, né, de responder, então ele meio que desconversou ali e só falou 60-40 pro Blachowicz, mas o 60-40
pela minha interpretação, foi em relação ao palpite dele e não à torcida. Realmente a torcida ele ficou meio dividido, né? Porque ficou uma situação chata, ou o amigo dele, ou o cara que não é tão amigo, mas é brasileiro, né? Então fica complicado. Ainda mais se ele fala que torce pelo Ian Blachowicz, aí, né, na mídia, o que acontece? Muita gente que não tem noção vai falar, o Marreta tá torcendo contra brasileiro, e aí começa aquele mimimi que a gente sabe que às vezes acontece nesse meio, né? Porque aqui nos comentários às vezes a gente vê esse tipo de coisa também. Mas assim, eu deixo aqui a minha opinião, ele tem o direito de torcer para quem ele quiser, independente se é brasileiro, chinês, japonês, coreano, nigeriano, qualquer coisa, o cara tem direito de torcer para quem ele quer, né? Não é só porque é brasileiro que ele é obrigado a torcer, deixando aqui bastante claro. E eu tenho geralmente esse costume, geralmente, nem sempre, mas geralmente de torcer pelos brasileiros, né? E um outro palpite que ele deu também foi para possível luta e provável entre Paulo Borrachinha, nossa, quase que não saiu o nome, entre Paulo Borrachinha e Israel Adesanya. O Marreta disse que não está acompanhando muito as lutas do UFC e tal, então disse que inclusive não assistiu o Whittaker contra a Adesanya, só viu o resultado, mas que o palpite dele para Paulo Costa, né, o Paulo Borrachinha contra o Adesanya, o palpite dele é de que o Adesanya é favorito, o Adesanya deve sair vencedor. Ele não entrou no detalhe, não falou muita coisa, não analisou nada, mas disse aí que o palpite, acho que também porque não era o objetivo, né, mas que o palpite dele era esse, né, que ele acha que o Adesanya é favorito contra o Paulo Borrachinha, né. Quanto ao John Jones e ao Adesanya, fizeram uma pergunta, tentaram ali tirar alguma informação, o que ele acha e tal, mas ele disse que realmente não está acompanhando, então ele não sabe muito o que está acontecendo e que, na verdade, segundo ele, não está tão preocupado assim com o que vai acontecer com o John Jones, se ele vai ser campeão ainda, com quem que ele vai lutar. Ele disse que está preocupado ali realmente com a recuperação dele, afinal de contas ele já tem aí 35 anos e tem uma lesão grave aí para se recuperar, então eu concordo até com ele, eu acho que o foco dele tem que estar ali na recuperação dele, para ele poder voltar a lutar, né? Perguntaram também sobre a aposentadoria, porque ele chegou a cogitar a aposentadoria e ele disse que, como um ser humano, né, ele mesmo disse que não é o super-homem, palavras do Thiago Marreta, ele acaba passando por esses momentos de reflexão durante a recuperação da lesão, onde o psicológico dele fica realmente um pouco abalado, então passou pela cabeça dele realmente de parar de lutar, né, de se aposentar ali, porque é uma lesão grave, já tem uns 35 anos, provavelmente já tem uma vida financeira organizada, se ele cuida bem do dinheiro dele, então ele não precisa mais se preocupar com isso, porque realmente já ganhou muito dinheiro, então se ele administra direitinho, ele realmente não precisa mais trabalhar, né? Mas é aquela coisa, o cara tem um espírito de lutador, não é só o dinheiro que importa, e também é o legado, então é aquela coisa, né? O cara não vai querer parar nesse momento. Então ele disse que foi uma coisa momentânea, que a recuperação, conforme ela vai evoluindo, o psicológico também vai melhorando, então uma coisa ajuda na outra, então ele vê que o joelho ali está respondendo, que a fisioterapia está tendo efeito, psicologicamente também ele vai melhorando, porque ele vai vendo que não é o fim do mundo, que ele consegue realmente evoluir. Inclusive na entrevista citaram o Ronaldo Fenômeno, que teve um problema gravíssimo no joelho e depois se recuperou e continuou tendo sucesso, foi campeão do mundo e etc. Então, existem exemplos aí para ele se espelhar e assim, exemplos aqui no Brasil, como eu disse, o próprio Ronaldo Fenômeno. Então, assim, não é o fim do mundo para ele e eu entendo, né? Deve ser realmente bem difícil, principalmente psicologicamente, né? Porque, assim, a lesão no joelho é uma coisa física que aconteceu, que tem que ter fisioterapia, cirurgia e etc. Mas o psicológico é uma coisa que eu acho até que é mais complexa do que uma lesão no joelho, né? A lesão no joelho você vai fazer a cirurgia, vai fazer o processo ali e a coisa vai acontecendo, né? Meio que você não tem tanto controle assim a mais, né? Você só faz o procedimento, a fisioterapia. Agora o psicológico que é difícil. O psicológico não é essa coisa mecânica de faz uma cirurgia, abre aqui, mexe aqui, aperta aquele parafuso ali e é isso aí, sucesso, né? O psicológico realmente é mais complicado. Então, quando o cara tem um problema desse, o cara tem que ter um psicológico forte, porque senão pode acabar entrando num quadro de depressão ou coisa do tipo. Então, o Marreta, que pra mim é um cara que se mostra psicologicamente forte, pelo menos nesses vídeos de entrevistas e tal, parece que ele tá sob controle ali. Então, eu espero que ele melhore rápido, tanto do joelho quanto desses pensamentos de aposentadoria. Eu acho que ele não deve se aposentar, eu acho que ele ainda tem sim tempo pela frente. Ele tem um físico ali que, apesar da idade, se mostra muito forte ainda, muito rápido, ótimos reflexos. Então, eu ainda
ainda acho que o Marreta consegue sim render muita coisa. Mas enfim, então esses foram os pontos da entrevista do Marreta. Eu sempre gosto das entrevistas do Marreta porque ele é um cara bastante calmo, um cara que pensa bastante ali para falar, um cara que se expressa bem, um cara transparente, então a gente consegue entender o que tá passando na cabeça dele, o que ele acha, quais são os próximos planos. Então é um cara que para mim parece bastante verdadeiro, né? Então é um cara que dá declarações interessantes, nem sempre pro lado do trash talk, nem sempre para aquele lado de provocação, não é um cara mais nesse estilo que procura promover luta e tal. Então inclusive ele tá num momento onde não tem muito como ele focar nisso, né? Ele tem que se preocupar com a lesão dele, então é um cara ali bastante controlado, né? É o tipo de entrevista que você assiste, que você tem mais admiração pelo cara, e que não é aquela entrevista onde você assiste, onde ele fala alguma coisa ou promove alguma coisa, que você fica naquele êxtase, né, porque ele falou alguma besteira. Então é um cara mais controlado e é por isso que tem uma legião grande também de fãs aí, o Thiago Marreta. Então é isso, vamos ver aí os próximos passos, tanto do Marreta quanto da Joanna ou da Jéssica Andrade, se ela for lutar com a Michelle Waterson ou se a Michelle Waterson não sei o que, enfim, vamos ver o que vai resolver. Para isso, se inscreve no canal e deixa o sininho ativo, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Então deixa o seu like aqui também e comenta, claro, sobre aí as notícias ou sobre a entrevista, enfim, sobre o que você quiser. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!